Bom, quem aqui já não ouviu falar sobre medicações para ereção, né? Aí tem aquele amigo, aquele primo, aquele colega que já usou ou que tem dúvida na hora de usar. Eu sou Daniel Braga, eu sou urologista e a gente vai começar o quadro de hoje falando sobre isso. Bom, aqui é o Papo de Boteco justamente para ser descontraído e para a gente poder tirar aquela dúvida que normalmente tira-se na mesa do bar. E uma das coisas que a gente mais ouve é: doutor, aquelas medicações, o levanta defunto, funciona? Pode usar? Bom, todo mundo aqui já ouviu falar, né? Sildenafila, Tadalafila, tem Vardenafila, enfim, o nome não interessa. Mas o importante é o efeito. Essas medicações vão estimular o paciente a ter ereção. E não é uma ereção o tempo todo. Você não vai ficar lá, tomou um remédio e vai correr na praça com ereção. Não é assim que funciona. Só vai funcionar se você tiver um estímulo. Então, você tomou a medicação vai estar lá no corpo, atuando, na hora que você se estimula, e aí cada um se estimula de um jeito, psicológico, olhando, cheiro, enfim. Na hora que você tiver esse estímulo, a medicação vai ajudar a você ter uma ereção com mais qualidade. Obviamente, se você precisa dela, tá? Tem muita gente utilizando sem necessidade. E aí surgem algumas dúvidas. Se eu tomar, vai ter tolerância? Meu corpo vai criar resistência à medicação? Bom, para isso a gente não tem comprovação nenhuma de que o corpo cria resistência. Mas o mecanismo de ereção pode ir falhando ao longo do tempo e você precisar de um ajuste de dose. Então vamos entender um pouquinho de como essas medicações funcionam. Elas vão estimular o vaso sanguíneo do pênis a dilatar. E isso vai aumentar o fluxo sanguíneo. Tá? Em pacientes que têm problema nesses vasos sanguíneos, tipo placa de colesterol, aquela placa de aterosclerose, paciente diabético, pode não ter uma dilatação adequada. É nesse paciente que a gente vai ter uma melhor atuação da medicação. Só que essa placa também pode ir aumentando ao longo do tempo. Então, às vezes, o paciente ele utilizar uma dose baixa do remédio e você precisa aumentar essa dose porque, infelizmente, o vaso sanguíneo dele também está piorando ao longo do tempo. Tá? Então, a primeira dúvida, vai criar resistência? Né? A princípio, não. Tá bom? Mas, doutor, causa vício? Se eu usar e quiser parar, é possível? Bom, aqui a gente lembra de outros remédios, assim, dipirona causa vício? Paracetamol causa vício? Não causa, tá? Mas existe o critério psicológico da ereção. Então, às vezes, o paciente se sente mais confiante de ir para a relação sexual com a medicação. Na hora que ele não tem essa confiança, que ele vai mais ansioso, a ansiedade atrapalha esse mecanismo. E aí ele não consegue ter ereção por causa da ansiedade, por causa do nervosismo. E não porque a medicação causou algum vício nele, alguma resistência para ele. Tá bom? Então essa também é uma coisa que é muito falada e muito perguntada. Mas Daniel, todo mundo pode usar? Então assim, essa medicação, ela interage com um remédio que é utilizado para o coração, que são os nitratos. Quem usa nitrato não pode utilizar essa classe de medicação. Um outro grupo de pessoas que também não pode utilizar é quem teve algum evento cardiovascular recente. O cara teve um infarto recente, algum outro evento recente. Por quê? Porque a atividade sexual é uma atividade física. E essa medicação, ao estimular a ereção, você vai querer ter atividade sexual. E nem sempre você está liberado para fazer uma atividade física de maneira mais intensa ainda. Aí surge uma pergunta bem comum no consultório. Doutor, mas eu ouvi dizer que não sei quem tomou esse remédio e teve um infarto e teve morte súbita. Não é da medicação. O paciente já tinha um problema cardiovascular que não sabia, ou até mesmo sabia, mas resolveu fazer uma atividade física e acabou sobrecarregando o coração naquele momento da atividade. Então, a medicação não vai levar isso diretamente, tá? Mas não é todo mundo que pode utilizar. Mas se eu tomar a medicação, o que é que eu posso sentir? Então, a medicação também está associada a alguns efeitos colaterais. Então, você pode ter dor de cabeça, sensação de nariz entupido, tem uma das medicações que pode dar dor nas pernas, dor no corpo, dá refluxo, então você fica com a queimação aqui no peito na hora que você toma essa medicação. E muita gente confunde até essa queimação com um infarto, porque já tem essa história de que um colega infartou tomando a medicação. Tá? E isso acaba sendo um efeito colateral do uso desses tipos de remédio. Mas eu estou usando a medicação e não funcionou. Então, o tratamento do problema da ereção, da disfunção erétil, ele é uma escadinha. A gente vai começar numa dose baixa do remédio, vai aumentando essa dose,
Aí, se por um acaso esse remédio não dá certo, não dá conta, a gente vai partir para uma injeção que aplica diretamente no pênis para estimular a ereção. Não deu certo, aí nós temos a opção de prótese peniana, tá? E essas medicações, elas também são utilizadas para outras coisas. Então, pode ser utilizado para problema na próstata, para melhorar o fluxo urinário, tem problemas pulmonares que você pode utilizar essa medicação também. Então, se você vê alguém utilizando de forma contínua, pode ser que o objetivo seja outro, tá bom? Eu espero ter sanado todas as dúvidas aqui nesse vídeo, mas se você tiver qualquer coisa, você pode mandar de forma anônima para o e-mail, ou deixa aqui nos comentários, e aproveita para curtir, para compartilhar e liga o sininho das notificações.